Você acompanha agora a palestra As 5 Verdades Consoladoras. Expositor Jorge Alahá Canto, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 5 de maio de 2022 em Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. Que prazer imensamente grande poder estar mais uma vez na presença de todos. Hoje é uma data muito especial. Hoje Divaldo Franco está fazendo 95 anos. Então, os nossos votos de feliz aniversário também vão para ele. O Evangelho de João, no seu capítulo 14, conta para nós um momento extraordinário no qual Jesus teria se reunido com seus discípulos na chamada Última Ceia. Nessa noite, na noite de Páscoa, Jesus reuniu seus discípulos para a última conversa. Afinal, daí a poucas horas ele seria preso e ele não teria mais a oportunidade de reunir da mesma forma o seu colégio apostólico para o trabalho de divulgação da sua mensagem. É certo que ele apareceria depois da ressurreição para os seus discípulos, mas já não teria mais aquela possibilidade mais franca de um diálogo mais próximo, mais duradouro. Portanto, aquela era a última oportunidade que ele tinha para conversar com o corpo de seus discípulos. E foi exatamente nessa noite, nesse famoso discurso intitulado na literatura pelo nome de Sermão do Cenáculo, porque foi um sermão produzido num ambiente fechado, que era um cenáculo, que Jesus vai dar algumas informações muito preciosas sobre o que aconteceria depois do momento que eles estavam. E ele vai contar ali para seus discípulos que ele mais tarde, não naquele momento, enviaria um outro Consolador. Olha que ele não diz que ele vai mandar o Consolador ou um Consolador. Ele vai mandar um outro Consolador, porque ele já era um. Jesus já era um Consolador. Eu vou mandar outro Consolador, que ficará eternamente convosco, vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará as coisas que por ora não podeis suportar. Essa fala do Cristo nos remete a uma reflexão na tentativa de nós conseguirmos compreender quem na verdade possa ser essa figura consoladora apresentada na fala de Jesus. Quando ele diz que o Consolador vai ficar eternamente convosco, não pode ser uma pessoa, tem que ser uma coisa que não é gente, porque vai ficar eternamente. Então pode ser de repente uma ideia, porque é uma ideia que vai vir e que vai poder ficar para sempre. Diz que vai relembrar tudo quanto vos tenho dito. Se vai relembrar, é porque seria esquecido. Ninguém relembraria algo se algo não fosse esquecido. Então está implícito que a mensagem dele seria esquecida e uma nova onda de ideia viria e relembraria as suas palavras. E diz mais, ele vai falar de coisas que por ora nós não suportaríamos. O que seria isso? É o fato de que de repente ele iria trazer verdades que naquele período da nossa história nós não teríamos ainda condição de entender. Talvez nos faltasse entendimento, talvez nos faltasse ciência, talvez nos faltasse uma compreensão mais dilatada da vida, para que nós pudéssemos receber essas ideias e dizer assim: isso é consolador, isso me ajuda,
Isso faz com que eu consiga superar os meus conflitos. E realmente, ao longo da história da humanidade, quantas dores nós atravessamos depois do período que Jesus esteve aqui. Teria sido tão mais fácil se a partir do momento em que a mensagem do Cristo nos chegou, nós tivéssemos dito: isso é bom, eu vou viver isso que está sendo proposto, e nós tivéssemos realmente feito um esforço para viver o amor, para viver o perdão, a fraternidade, a compreensão entre as pessoas, essa dinâmica da vida, nesse propósito de nós nos integrarmos como filhos de um mesmo Pai, como se nós fôssemos uma única humanidade, um único rebanho e um só pastor. Mas isso não aconteceu, nós fizemos muita bobagem. Por conta dessa nossa dificuldade de leitura da mensagem de Jesus, o que foi que nós fizemos? Promovemos guerras, perseguimos pessoas, nós criamos uma série de processos de intolerância em nome do próprio cristianismo. A história do cristianismo está marcada por um conjunto de dores, de equívocos. E quando nós falamos isso, a gente não fala no sentido de estar criticando outras pessoas. Nós falamos isso entendendo que, na verdade, nós mesmos, em outras épocas, nós mesmos, em outras existências, fomos os atores desses atos e que, por isso, hoje, estamos reunidos dentro de um novo cenário, na tentativa de tentar dar uma corrigida em alguns equívocos que nós cometemos. Então, com o passar do tempo, a humanidade foi, de certa maneira, abandonando as informações que Jesus nos trouxe. Foi esquecendo do amor, foi esquecendo das suas verdades. E o que aconteceu é que o homem, no curso dos séculos, se tornou, de certa maneira, tão doente e carente, tão desprotegido espiritualmente, como nós éramos antes da chegada da mensagem de Jesus ao mundo. É como se a mensagem do Cristo tivesse vindo, surgido, consolado as pessoas, transformado vidas, e depois a gente foi como que devagarinho, esquecendo, apagando, perdendo a força. E quando depois de muitos séculos, a gente já não tinha mais um fervor nessa relação cristã. Ser cristão ou não ser cristão não significava que eu deveria ter uma conduta diferente na sociedade. Eu odiava igual o não cristão. Eu guardava ódio do mesmo jeito que o não cristão. Eu me vingava das pessoas. Eu tinha interesses materiais igual os que não sabiam. Quer dizer, é como se a mensagem cristã, sei lá como é que é esse negócio, mas ela perdeu a força. Ela não tinha mais a força transformadora que ela apresentava quando ela surgiu no planeta. Então a nossa humanidade voltou a ficar muito doente a partir do momento em que todas essas coisas aconteciam. Nós nos tornamos novamente egoístas, loucos pelas coisas da terra. O egoísmo tomou conta do nosso coração. Nós voltamos a ter dar valor muito grande às posses, às questões do dinheiro, da posição social. Nós desenvolvemos aspectos de intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância política, desenvolvemos uma série de processos de intolerância. Nós criamos para nós graves problemas na área da afetividade, vivendo graves problemas de conflito com a nossa sexualidade, nos fenômenos da promiscuidade. Foi o Cléber? Intolerância. Então, nós tivemos uma série de dificuldades nesse sentido.
a nossa humanidade, ela estava bem estranha, porque havia muitos processos de vingança, de ódio, e de certa maneira parecia que a gente não ia mais conseguir se libertar de tudo isso. É exatamente nesse cenário de desconstrução da mensagem cristã que vai surgir uma proposta de releitura da vida pela ótica que o Espiritismo apresenta. Então, as verdades que o Espiritismo traz, elas, quando se reúnem, elas constituem um conjunto de verdades profundamente consoladoras, libertadoras, que vão resgatar exatamente a mensagem original de Jesus pelo processo de consolo que elas oferecem, nos fazendo realizar um processo de reaproximação nosso daquele fenômeno que representava a mensagem de Jesus para o coração dos homens. Mas, tá legal, o Espiritismo tem verdades consoladoras. O que é esse negócio? Quais são essas verdades consoladoras? Eu vou trazer 5 aqui. 5 verdades que são profundamente consoladoras do Espiritismo. Primeira verdade consoladora que o Espiritismo possui: a imortalidade da alma. Gente, a imortalidade é uma das coisas mais consoladoras que o Espiritismo tem. Você já imaginou o que é você perder um filho, que a morte leva dos seus braços, e você tem que arrancar um pedaço seu, e ir para um local para assistir o sepultamento do seu filho, do seu amor, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, alguém que é seu amor, e que você de repente tem a sensação de que perdeu essa pessoa para sempre? E a doutrina espírita diz: não perdeu. Ele vive. Nossos filhos vivem. Nossos pais, nossos cônjuges, nossos amados e nós próprios, sim, iremos viver para sempre. E o grande e interessante ponto de tudo isso é que o Espiritismo não vem dizer: ei, cara, eu acho que tem vida após a morte, sim. Não! É feito reunião mediúnica em que você vê determinados fenômenos que não tem como contestar. Não há como eu dizer assim: ah, mas será mesmo? Não é porque está escrito. Não, não é porque está escrito, é porque se vê. Os espíritos possuem uma série de fenômenos, e eu nem vou falar, porque vocês sabem das várias experiências que tem, de pessoas que têm visões, têm sonhos, veem, ouvem, espíritos que abrem portas, jogam as panelas de dentro, apaga a luz, acende luz, se materializa. Meu Jesus, é uma imensidão de fenômenos que vão rasgar de nós a compreensão que a vida poderia nos dar, dizendo: não é só matéria. A vida não é matéria, a vida não é isso aqui. Olha como isso é extraordinário, porque não é só saber que existe vida após a morte. Não é só saber. É saber que, evidentemente, por ter a imortalidade, não tem sentido nós nos abraçarmos com as coisas materiais. Qual é o sentido que tem eu querer ter todo o dinheiro da terra, se eu não vou ficar com ele? Qual é o sentido que tem eu querer ficar cheio de dinheiro? É lógico que passar necessidade não é bom, não. Mas assim, eu não estou dizendo para a gente andar vestido de saco, se arrastando pela rua gemendo. Não, a gente tem que procurar o nosso bem-estar, trabalhar, ter as nossas coisas. Mas eu endoidar por conta de bens materiais? Eu enlouquecer, achando que os bens da terra são a única coisa que a gente tem? Isso é doidice. Por quê? Porque as pessoas passam por cima de pessoas, elas destroem os outros, elas esquecem o que os outros são, por conta de um negócio que vai ficar. E olha só, diz a doutrina espírita que nós tivemos várias existências.
A gente já foi rei, foi príncipe, foi mendigo, foi general, foi capataz, foi escravo, foi dono de engenho, teve dinheiro, não teve dinheiro, usou manto, não usou manto, teve ouro, não teve ouro, teve riquezas, não teve riqueza, escondeu tesouros, teve tesouros, matou, foi morto, foi bom, de repente numa outra existência foi perseguido. Isso, nós tivemos tantas histórias. Mas eu pergunto, cadê o ouro dessas vidas? Ficou algum? Ficou tudo para trás, gente. Aí você junta e morre bonito. Juntei e morri. Fica tudo para trás. A gente só leva conosco as conquistas intelectuais e as conquistas morais. Saber que somos almas imortais é um trem de doido, sabe? Porque na hora que você descobre que você vai viver para sempre, você muda o conceito do que é importante para você. Não, isso aqui, eu estou atrás da felicidade que eu vou ter depois, isso aqui não me interessa tanto. A gente não vai perder o interesse por completo, mas precisa entender que não pode dar toda a atenção para as coisas materiais. Olha o Facebook, pelo amor de Deus. O povo doido para ser feliz do lado de cá. Quer ter o marido mais bonito, a casa mais bonita, o carro mais bonito, a festa mais bonita. Quando não consegue dinheiro para viajar para o exterior, para fazer aquela viagem maravilhosa, vai na frente da van, bate uma foto bem bacana e posta, né? Então, você vê a nossa preocupação com as coisas materiais. Então, isso aqui é extremamente consolador. Nem tanto, sabe por quê? Imagine que você teve um filho que teve uma vida torta. Uma pessoa que você gosta e que tem uma vida muito errada. Imagina que você conhece alguém e diz, nossa, está enfiado até o pescoço no crime. Ele está vivendo uma vida errada. Se ele for viver para sempre, ele está frito. Porque se ele for ter imortalidade do jeito que ele está lascado. Então veja, a imortalidade ela é consoladora, mas existem determinados momentos que você imaginar que vai viver para sempre dá um certo medinho. Porque a gente nem sempre acerta. E os nossos entes queridos também não. Eles também erram assim como nós. Então, o Espiritismo nos conta uma segunda verdade consoladora. Ser imortal é ótimo, mas tem um negócio melhor ainda. Além de ser imortal, não existe penas eternas. Meu Jesus, que coisa maravilhosa saber que as penas que as criaturas passam não são eternas. Porque assim, ter a imortalidade, muito legal, mas vai que a minha imortalidade fosse uma imortalidade ruim. Então eu saber que eu vou passar por um período de sofrimento, mas que vai ter fim, é muito consolador. Meu filho, de repente, equivocado, envolvido num problema de dor e depressão, cometeu suicídio. Vai viver para sempre. Imortalidade. Então vai viver eternamente no sofrimento? Não. A doutrina espírita diz não existem penas eternas. Mesmo que nós tenhamos sido almas equivocadas, mesmo que nós tenhamos cometido durante a existência física crimes, delitos, equívocos, e que certamente do lado de lá da vida a gente venha encontrar a própria consciência e sentir o peso, o remorso, a culpa, a dor, o arrependimento, o sofrimento pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, não é eterno. Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Então, essa informação de que nós iremos sobreviver a esse processo e que, na verdade, as nossas vidas estão marcadas para um processo de que nós consigamos nos levantar, que os nossos filhos também conseguirão se levantar, é muito bom.
Ai, como isso é consolador. Você diz assim: olha, fulano pode até não estar bem, mas vai ficar bem. Viverá depois da morte e vai ficar bem. Não vai ficar sofrendo o tempo todo. Haverá um momento que vai terminar. E que esse tempo, ele não tem relógio. É um tempo que depende da mudança. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós pedirmos, nós intercedermos, quanto mais ele do lado de lá se esforçar, tanto mais rápido esse processo de sofrimento termina. Então, é lindo saber que iremos viver para todo sempre. É lindo saber que não existem penas eternas, que os nossos filhos, os nossos equivocados vão melhorar. Mas eu acho que ia ser muito sem graça, eu não ia gostar. Se fosse assim, ó, você vai viver para sempre, tá bom? Seu filho vai viver para sempre. Ele errou, ele vai se consertar, mas segue ele lá e segue você aqui. Ah, não era bom. Não era bom. Por isso, a doutrina espírita traz uma coisa maravilhosa para nós, que é a questão do reencontro. Todos os amores do universo possuem um encontro marcado no tempo. Ninguém deixará os seus amores para trás. A morte, por mais poderosa que ela possa parecer para nós, ela não tem o poder de afastar os corações que se amam. Então, quando alguém ama outro alguém, e esse outro alguém, de certa maneira, está numa condição difícil, nem por isso ele está apartado do seu amor. Nós nos reencontramos ainda na terra, durante o sono, a gente desprende, vai, visita, conversa, está junto, desencarna, aí fica até mais fácil de ir ao encontro dele. Ah, está num local de sofrimento, mas eu vou lá atrás dele. E vai, e busca, e como não existe penas eternas, o que vai acontecer? Nós vamos nos reencontrar. Então nós temos um encontro marcado. E isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Saber que a vida não tem fim, que as nossas histórias de vida, elas vão se costurar e recosturar tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que a gente consiga de fato encontrar a paz dentro de nós. Então, esse reencontro que nós temos marcado na lei da natureza é extraordinário. Isso é extremamente consolador. É bom demais, gente. É bom demais saber que vamos viver para sempre. É bom demais sabermos que não existem penas eternas e que a gente vai ficar junto, que as nossas famílias, por eleição, não é obrigado assim, você era casado com ele? Então vai ficar grudada. Não, é por eleição, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu me sinto bem. Nós vamos nos juntar com esses que fazem parte da nossa história de vida. É bom ou não é bom, Eucleia? É bom? É bom. Mas eu tenho uma coisa melhor para te dizer. Olha, é bom. Mortalidade, legal. Muito bom. Não ter penas eternas também é muito bom. Eu acho legal. A gente poder se reencontrar, nossa, é muito bom. Mas eu tenho uma coisa ainda mais consoladora. Eu tenho uma coisa melhor ainda para dizer. Sabe o que é? É que, segundo a doutrina espírita, além de sermos seres imortais, além de não existir penas eternas, além de nós estarmos fadados para o reencontro, o nosso destino é a felicidade. Tu é doido, meu. O que pode ser mais consolador do que você saber que você viverá para sempre? Não.
dentro do coração do homem. O inferno está aqui dentro. Sim. E na medida em que eu vou me resolvendo, eu vou melhorando no mundo espiritual e eu vou saindo dessa condição. O que não quer dizer que não existam almas sofrendo. Tem gente que está sofrendo. Obsessores, pessoas que têm muito remorso, que sentem muita culpa, elas estão na cabeça delas, elas estão no inferno, na cabeça delas. Mas Deus não criou um lugar e disse, aqui vai ser o inferno, vocês vão ficar aqui até eu cansar. Não. Então, nós temos um encontro marcado com a felicidade. Gente, isso é espetacular. Isso é espetacular. Porque eu vou olhar para o meu filho torto e vou dizer, ele também será uma alma feliz. Ele é um espírito imortal. Ele, ao desencarnar, vai passar por algumas dificuldades, mas vai terminar. E eu vou buscá-lo. Nós vamos nos reencontrar e nós iremos caminhar progressivamente para a felicidade. Saber que o destino de todas as almas do universo é a felicidade e que todos nós vamos ter jeito um dia, inclusive esse que você está pensando também vai ter jeito, ele também vai se consertar. Ora, que verdade consoladora, extraordinária a doutrina espírita nos mostra. Como que pode uma doutrina trazer tantas informações para nós sobre a questão da nossa transformação, dizendo que a gente vai ao encontro da felicidade, que nós estamos hoje, a gente está ruim, tem dificuldade, tem problema, não é um espírito lá muito resolvido, mas vamos ter na nossa caminhada a felicidade como destino. Nós teremos almas resolvidas, nós vamos nos desembaraçar das nossas imperfeições. Nós vamos, portanto, no curso do tempo, realizar o grande mecanismo de aprimoramento das nossas almas e vamos alcançar a felicidade. Eu considero isso uma das coisas mais belas que o Espiritismo tem para nos dizer. Porque ele poderia dizer, olha, vai depender, se você for bonzinho, aí você vai bem, se não for, você vai pro buraco. Não tem. Todo mundo vai ficar bem. Claro que quem se esforçar mais, vai chegar mais cedo. Quem se esforçar menos, vai chegar mais tarde, mas todo mundo vai chegar. E isso é ótimo, nós termos a compreensão de que o destino nosso, o nosso destino é a felicidade, fazendo com que aquela frase que o povo adora dizer, ela é bem doutrinária, quando diz assim, no final, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. É mais ou menos isso. No final, todos nós seremos espíritos felizes, resolvidos. Se ainda não somos, é porque não chegou no final ainda. Mas essa é a nossa perspectiva. Esse é o sentido das coisas. Então a felicidade, como destino de todos nós, é a quarta grande verdade consoladora da doutrina espírita. Só revisando, a primeira delas, a imortalidade. A segunda, não tem penas eternas. A terceira, o reencontro dos que se amam. A quarta, o destino selado com a felicidade. Mas eu disse que eram 5, ainda tem uma. Oi? Falta uma, né? Eu disse que eram 5? Sim. Disse? Então está faltando. Então vamos botar mais uma. Nós temos uma quinta. Porque a gente diz assim, poxa, mas por que não me dá um método para chegar nessa felicidade? Me dá uma bússola. Porque assim, se esse é o meu destino e os que se esforçarem chegam mais cedo, ai, como seria bom se alguém chegasse e dissesse, vou te bater a real. Quer saber? Vou te passar como fazer para chegar na felicidade. Porque assim, a gente pode saber que é a felicidade, mas não sabe o roteiro. Eu não sei o roteiro. Eu só sei que tem um treco que a gente tem que fazer
que chega na felicidade. Mas o que é? O que é que eu tenho que viver para que eu alcance a felicidade? Nós temos um filósofo que ele dizia o que é que a gente tem que fazer para alcançar a felicidade. Este filósofo, não sei se você conhece, ele se chama Zezé de Camargo. E ele dizia: é o amor, é o amor, é o amor. Gente, que coisa maravilhosa nós já termos, inclusive, o roteiro para alcançar a felicidade. Porque alguém poderia dizer o seguinte: para alcançar a felicidade é você teimar com os outros, é você enfrentar, é ir para cima, é guardar ódio, é não ceder espaço. Não ceda espaço não seja besta não, porque tem gente que chega assim: você é besta, né? Tem gente que chega e diz: você é besta, como se isso fosse bom, como se isso realmente é mesmo, né? Então eu estou sendo besta, então agora eu vou partir para cima, eu vou morder, agora comigo vai ser assim. E a gente vai encontrar na doutrina espírita uma informação: o acesso à felicidade é através do amor. Fazendo uma comparação grosseira, é como se a vida fosse um longo caminho cheio de portas. A cada etapa da estrada tem uma porta, e a gente precisa abrir essa porta. A gente abre a porta com as chaves que vêm da nossa mão. Essas chaves são o amor. Quando eu tenho amor, eu abro uma porta e passo para dentro e sinto mais felicidade. Continuo usufruindo dessa felicidade, outra porta. Mais amor, abre outra porta, passa para dentro. Então, isso não é uma conquista assim: eu era infeliz e agora eu sou feliz. Não. A gente vai devagarinho, conquistando, desenvolvendo as virtudes, e com isso nós vamos conseguindo alcançar a experiência do amor. Como isso é muito difícil, a gente precisa da reencarnação, porque só a reencarnação pode dar para nós essa possibilidade. Porque a reencarnação faz com que a gente volte para o cenário da vida e faça um esquecimento do passado. Só que o que é que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento. Não é a parede do esquecimento, é um véu. O que é um véu? Um véu é um véu, né? Então, a gente vê, mas não vê perfeitamente. O esquecimento do ontem é parcial. Então, a gente, ao longo da nossa vida, quando reencarna, amortece as lembranças, mas não esquece tudo. Os sentimentos pelas pessoas ficam, de quem eu gosto, de quem eu não gosto, que tipo de pendores eu tenho, quais são as minhas habilidades. Isso a gente não perde quando reencarna. Mas eu esqueço quem eu era, qual é o meu nome, mas não esqueço o que eu era. Resultado, é através da reencarnação, desse exercício de memória amortecida, que a gente vai ter a chance de reencontrar com os desafetos para resolver os problemas que a gente tem. São essas verdades consoladoras que vão dissolver o egoísmo que a gente possui. E vão nos dizer que o egoísmo não deve ser mais cultivado. Qual o sentido que tem eu ser egoísta se eu conheço essas verdades consoladoras? Qual é o sentido que tem eu ainda ser orgulhoso se eu souber da reencarnação? Se eu souber que é o amor que liberta? Hoje eu estou numa posição, amanhã eu posso estar na outra. Não é, meu filho, você está, mas você não é. Amanhã você pode estar na outra. Baixa a bola, porque isso é só uma circunstância. Ninguém vale mais do que ninguém. Jesus, na parábola dos trabalhadores da vinha, disse que no final do dia, o dono da vinha pagou todo mundo com um denário, porque todo mundo vale um denário. Os mais importantes, um denário.
a pessoa que revira o lixo catando uma comida, para Deus ele também é um denário, porque ele sabe que ele também está indo ao encontro da felicidade. Ele enxerga como Deus enxerga em nós, como alguém que visse a semente e enxergasse o fruto que vai nascer da árvore, que vai surgir da semente que vai ser plantada. Ele vê o fruto futuro que a gente não consegue enxergar. É esse entendimento de que nós somos todos iguais que acaba com tudo aquilo que possa ser intolerância. Qual é o sentido que tem eu ser intolerante, se eu sei que somos todos iguais? Essa ideia de que eu valho mais do que outras, ela desaparece. E a gente vai encontrar nisso a necessidade do amor. Vamos descobrir que a maneira equivocada como nós lidamos com a nossa sexualidade nos traz uma série de conflitos. E a gente consegue, de certa maneira, vencer os nossos conflitos com a nossa sexualidade. E quando a gente se aproxima dessas verdades que o Espiritismo traz, acabam-se em nós os desejos de vingança, a mágoa, o ressentimento, o ódio, e o perdão ganha espaço nas nossas vidas. Em síntese, essas verdades consoladoras do Espiritismo, elas são o retorno de Jesus. Isso aqui é o Consolador prometido, que relembraria as palavras dele, porque vem falar de amor, de perdão, de renúncia dos bens terrenos, de imortalidade da alma, que era a mensagem de Jesus. Vem nos relembrar tudo quanto ele nos havia dito, porque a gente esqueceu e agora a gente tem a chance pela doutrina espírita de entender essas coisas. E vem nos falar aquilo que na época a gente não conseguia entender, porque o conhecimento científico e as argumentações que o Espiritismo tem, elas vão sendo explicações muito seguras das palavras de Jesus, porque Jesus disse que a gente tinha que ser bom, mas ele não disse por quê. O Espiritismo diz que temos que ser bons e explica por quê, qual a razão disso ser dessa forma. E dessa maneira, portanto, é inequívoco considerarmos que, sem dúvida nenhuma, as verdades espíritas são o Consolador prometido que Jesus apontou que chegaria no tempo certo na Terra. Você acompanhou a palestra As 5 Verdades Consoladoras. Expositor Jorge Alahá Canto, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 5 de maio de 2022 em Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.